24 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje eu quero tentar explicar a vocês por que o Mito e o Tarcísio de Freitas estão certos. E não estou aqui com aquela ideia de querer fazer a cabeça de ninguém, apenas mostrar os fatos. Partindo disto, primeiro vou dizer que hoje, lá em Nova York, o atual inquilino do Palácio do Planalto vociferou para muitos que estavam presentes, com a velha e chamada conversa de clima, conversa de conflito no leste europeu, lá no Oriente Médio. Ele abordou crises globais, como se ele tivesse a resposta para solucionar, né? Falou disso tudo, mas não citou a Venezuela. Venezuela, bico calado, nem lembrou. Mas Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, Hezbollah, claro, encheu a boca para dizer o que bem entendeu. Claro que essa conversa não enche mais a barriga de ninguém. Ninguém mais acredita quando ele diz que a situação de Gaza é uma das maiores crises humanitárias da história recente, e que a ONU precisa alterar o jeito de ser, mudar sua forma de trabalhar. Nesse sentido eu concordo, porque a ONU não serve para porcaria nenhuma. Mas que a ONU tem que trabalhar para criar o Estado da Palestina. Ora, lá em 1948, quando o presidente da ONU era o embaixador brasileiro, foi criado, foi estabelecido, sim, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Mas os palestinos não aceitaram, não concordaram e deu no que deu. Criou-se o Estado de Israel e a Palestina ficou a ver navios. Então não adianta chorar a todo momento para cá e para lá, porque isso não vai resolver. Tem que chorar na cama, que é lugar quente, como a gente costuma dizer. E aí é aquela velha história, a governança global. Esse é o assunto predileto do atual mandatário brasileiro. O engraçado é que quando ele estava iniciando sua carreira de fazer nada na vida, quando ele ia nas portas de fábricas, principalmente lá em São Bernardo, na Volkswagen, convocar greves para isso, greve para aquilo outro, ele dizia que estava lutando contra o proletariado, para proteger a classe trabalhadora, proteger os pobres. E agora quer uma governança global. E na cabeça dele, claro, capitaneada pela China. Será que os bambambãs do nosso mundo, os grandes líderes mundiais, os líderes da China, da Rússia, da Europa, não são proletários? Será que são pobres, são trabalhadores? Será que a Europa, por exemplo, é pobre igual ao Brasil? Ou com relação ao Brasil são proletários? Ele devia dizer o contrário. Não, cada país tem a sua autonomia, tem que trabalhar e viver de acordo com suas regras, suas constituições. Mas não, claro que não, ele não está preocupado com isso. Ele quer sim criar uma ditadura mundial, onde apenas meia dúzia de líderes vão comandar um mundo onde a população vai estar com um cabresto na boca, comendo migalhas. É isso que ele quer. É isso que ele está fazendo. Por isso a China tem comprado tantas terras no Brasil, comprado tantas terras no Brasil. Por isso ele quer que exista uma governança mundial para a Amazônia. Onde é que ele está defendendo os direitos das minorias, dos mais pobres, da população brasileira? É o chamado vira-casaca,
que só enganou pessoas humildes e pessoas com desconhecimento político. Porque quem tinha o mínimo de conhecimento político nunca caiu na conversa desse ainda enganador. Eu vou usar esse termo para não ficar tão ruim assim. Mas isso é o que aconteceu na ONU. Sem contar o vexame ontem, que foi lá numa festa patrocinada pela Fundação Bill Clinton, né? E achou que ia chegar chegando com aquele bando que ele levou junto, né? Ministros, governadores, assessores. Chegou lá, mal sabia ele que Joe Biden também tinha resolvido ir. E aí, o serviço secreto, a CIA, que cuida da segurança do presidente, chegou e barrou a turma do Lula. Não, vocês vão ter que ser revistados. Mais da metade não vai poder entrar. Ele ficou macho, ficou forte. Então vou embora. Como se a reunião deixasse de existir por conta disso. Aí o que ele fez? Foi correndo para outra festinha da Fundação Gates, do Bill Gates e da Melinda, que hoje são divorciados, mas ainda fazem festas juntas. Foi fazer o que lá? E quem estava, pendurado aqui no ombro? O Pachecão indo para lá e para cá, acompanhando a primeira-dama, né? Porque ela não pode ficar sozinha. Vai lá, essa turma pensa que engana. Engana somente esses humildes, esses coitados que não têm conhecimento, esses coitados que vivem com a cara pregada na televisão e na Rede Globo, e que acredita que esse camarada quer tirá-los da pobreza. É assim que está o Brasil. Por isso que a cada pleito eleitoral cria-se aquelas expectativas. E esse é o assunto principal, porque é o que movimenta o Brasil atualmente. Mas, ouvindo e lendo comentários políticos e alguns, dá-se a impressão que o sistema político, ou poder político, começou há 2, 3 meses atrás. Mal sabem eles que desde sempre houve poder político no Brasil, principalmente depois do regime militar. Quando o nosso ex-presidente apareceu em um vídeo naquele jantar em 12 de setembro, no Clube Monte Líbano, aqui em Moema, São Paulo, dando apoio ao atual prefeito de São Paulo, muitos vieram correndo fazer videozinhos, apontar o dedo contra ele e também contra Tarcísio de Freitas, chamando-os de traidores dos conservadores, por estarem ao lado de Michel Temer, Gilberto Kassab, Baleia Rossi e outros. A partir daí, veio então a campanha promovida pelos deputados conservadores para que nós, conservadores, não votemos em candidato algum do PSD, de Gilberto Kassab, já que dos 16 senadores do partido, apenas 3 deles assinaram o pedido de impeachment daquele ministro. E os outros que poderiam decidir a nosso favor estão em cima do muro. Eu concordo com essa campanha. É uma forma de pressionar esses senadores que quer, direto ou indiretamente, indicar seus prefeitos em algumas cidades. Então é importante um boicote desse. Mas eu também concordaria com esses mesmos deputados, que fizessem a mesma campanha contra o próprio PL, o Partido Liberal. Pois 4 dos 16 senadores do Partido Liberal de Valdemar Costa Neto também não assinaram o pedido de impeachment. Porque eles, esses parlamentares e outros, não batem no Valdemar Costa Neto, não chama ele de cúmplice da turma do poder, já que ele também estava naquele jantar no Monte Líbano, considerados por muitos a cúpula do poder. Por que não batem no Valdemar? Porque ele é o presidente do partido ao qual pertencem esses deputados. E vocês sabem quem são.
Vocês se lembram também que, além desse pedido de impeachment proposto pelo senador Girão, do qual faltam ainda 5 senadores, houve antes aquele outro pedido de impeachment ao mesmo ministro, proposto por deputados e senadores, pedido conjunto, e que atingiram mais de 150 assinaturas. E eles foram entregar em mãos ao Rodrigo Pacheco, que com muita má vontade recebeu esse pedido de impeachment. Pois bem, por que não se cobra explicações de Valdemar Costa Neto do porquê 20 deputados do PL não assinaram aquele pedido de impeachment? Será que não seria justo principalmente esses 2 deputados conservadores fazerem campanha para ninguém votar no PL também? Se muitos acham que o Kassab é o todo-poderoso chefão, e estão todos muito enganados, porque quando o Kassab chegou, esse poder já existia. Desde que o Temer é vivo, esse poder existe. Para quem não acompanha a política, é bom lembrar que Michel Temer está ao lado do governo desde o primeiro governo civil. E mesmo no regime militar, ele era favorável à Arena. Muito embora existia Arena e MDB. Ele era MDBista, mas costumava jantar com militares. E em todos os governos, Michel Temer nunca ficou contra o governo. Nunca foi oposição. Então, quando o Kassab chegou aí, digamos, entre aspas, como dizem alguns, influenciando o pleito de São Paulo, ele mais alguns, a favor do sistema, esse mesmo sistema que trabalhou para trazer de volta o atual inquilino do Palácio do Planalto, né? Porque eles, então, não impediram que o candidato de Jair Bolsonaro saísse vencedor ao governo do estado de São Paulo. Por que que essa mesma turma, Kassab, Temer, Valdemar Costa Neto, não impediu a eleição de Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos? E olha que São Paulo é um estado onde o PT luta desesperadamente para abraçar e não consegue. Nunca conseguiu colocar um governador em São Paulo. Será que o PT não faz parte do sistema? Para vocês se lembrarem, o PSD de Kassab possui 3 ministérios no atual governo. O MDB de Baleia Rossi e Michel Temer também possuem 3 ministérios no atual governo e, portanto, trabalham com o PT. E poderiam ter trabalhado para impedir a chegada de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Para esses caciques da política brasileira, é muito mais importante, nesse momento, a aparição de Jair Bolsonaro entre eles, naquele jantar, mesmo que por vídeo, para provocar a ira dos conservadores, do que necessariamente para dar apoio a Ricardo Nunes em São Paulo. Ricardo Nunes já é o prefeito. Ele já tem uma boa vantagem pelo fato de ter a máquina na sua mão. Então, para esses caciques, é muito mais importante queimar a imagem de Bolsonaro ao colocá-lo em vídeo junto deles do que necessariamente a eleição de Ricardo Nunes. Eles certamente estão vendo o efeito acontecer a partir do momento em que parte da população conservadora, que se diz conservadora, começam a chamar Tarcísio de Freitas de traidor, né? De estar traindo Bolsonaro, começam a chamar também Bolsonaro de traidor dos conservadores e por aí afora. Muita gente está comprando essa ideia e, sem saber, estão sim dividindo a direita brasileira. Porque tenha certeza, a partir do momento que você deixar de dar apoio a Bolsonaro para dar apoio a uma outra figura, você não voltará depois a apoiar Bolsonaro novamente com o mesmo empenho.
porque já foi colocada na sua cabeça uma dúvida. Pior que no meio dessa briga, nós paulistanos temos que decidir entre o Bananinha, o Invasor e o MacGyver para administrar a maior metrópole da América Latina. Agora, para terminar, eu vou deixar para vocês um vídeo que, olha, eu aconselho a vocês a assistirem, porque isso vai tirar muitas dúvidas. É um corte de um vídeo da entrevista de Tarcísio de Freitas ao canal do YouTube Cortes do Inteligência. Ou seja, quem quiser assistir a entrevista inteira, vai lá no YouTube e procure Cortes do Inteligência. Aqui eu só fiz os cortes do que é mais importante para nós. E essa entrevista vai deixar tudo muito bem claro e explicado. O do porquê do apoio de Tarcísio de Freitas ao atual prefeito de São Paulo e automaticamente o porquê do apoio de Bolsonaro também. É um vídeo de 8 minutos e 30 apenas, mas vale a pena. Por hora, eu desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. Espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. E aí, às vezes as pessoas fazem esses movimentos e não consideram o contexto. Eu quero saber quem o PL vai apoiar para a presidência do Senado. Exato. Porque o PL já fechou questão de apoiar o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é justamente o candidato, obviamente, do União Brasil, mas do PSD, é o candidato Rodrigo Pacheco ao presidente do Senado. É a escolha dele. É a escolha do Rodrigo Pacheco. E o PL vai estar apoiando o Davi Alcolumbre, junto com o PSD. Então vamos lá, vocês vão estar juntos na eleição da presidência do Senado, é isso mesmo? Pô, mas não é o partido que está barrando a democracia, então ele tem que lançar um candidato próprio. Ou ele vai lançar? Eles vão fechar a questão com o Davi Alcolumbre mesmo? Ah, mas o Davi também não assinou a lista. Essa é uma pergunta que eu faço. Eu tenho feito vários movimentos, às vezes, de contenção de danos junto com o judiciário. Não tem um movimento que eu não faço que não seja combinado com o presidente Bolsonaro. Que eu não ligo para ele para dizer, eu vou fazer este movimento. E eu jogo muito limpo, porque eu falo para os ministros supremos que eu estou fazendo combinado com o Bolsonaro, e falo para o Bolsonaro que eu vou conversar com os ministros e a gente vai tentando construir, às vezes, saída para alguns problemas complicados. Uma coisa era o Bolsonaro presidente da República, outra coisa é o Lula presidente da República. E aí eu tenho, de repente, o risco, né, de sofrer determinadas interferências aqui por parte do governo federal, e eu tenho uma pessoa que tem capacidade, às vezes, de conter um movimento contrário. E isso é interessante para o Estado de São Paulo no que diz respeito ao atingimento de resultados. E aí a gente vai trabalhar muito, em 26, vai trabalhar muito, então? Eu acho, porque a inegibilidade dele é absolutamente injusta, e se isso for refletido com um pouco mais de bom senso, ela cai. Né? E aí o Congresso também pode estabelecer remédios políticos para essa questão, né, no que diz respeito ao Bolsonaro. E aí a gente tem condição de tendo um bom trabalho, estando aqui, né, bem avaliado, de ser um potente cabo eleitoral para o Bolsonaro ou para quem ele definir. Como que foi esse? Como que é o jogo da política quando se tem o governo do Estado e aí você tem que escolher o apoio para uma pessoa de um outro partido numa cidade tão grande, São Paulo, e tão importante? Como funciona esse jogo nos bastidores e qual que é a tua visão hoje em dia de como está essa corrida? O que acontece, né? Eu talvez seja uma das pessoas que possa falar sobre esse assunto com mais autoridade. Também acho. Porque por uma razão simples. Você não era de dentro lá, você não é um cara que nasceu na... Eu não nasci na política e mais do que isso hoje, eu estou o governador do estado, né? Estou aí há 21 meses no mandato. E aí eu converso, eu interajo com a prefeitura todos os dias. É interessante que muita gente fala assim, por que você está apoiando o Nunes? Ele é comunista. Onde que ele é comunista? Se ele é comunista, por que ele apoiou a privatização da Sabesp? Por que ele está fazendo concessões, privatizações? Por que ele está trazendo capital privado? O que aconteceu na eleição de 22? Na cidade de São Paulo, Lula vence Bolsonaro por 10 pontos de diferença. Haddad vence Tarcísio por 10 pontos de diferença. Eu perdi aqui por 10 pontos de diferença. O Bolsonaro perdeu aqui por 10 pontos de diferença. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Isso diz alguma coisa.
Alguém acha que em 2 anos essa cidade deu uma virada à direita? Não deu. Não deu. Isso não aconteceu. Então a gente vai pegar um candidato, aquele direita raiz, e ele vai chegar aqui na cidade de São Paulo e vai ser super bem sucedido. Não vai. A tendência é perder. A tendência é perder. Então a gente precisava procurar um candidato que tivesse condição de agregar o centro, que tivesse alinhado com aquilo que a gente está fazendo e que tivesse condição de ganhar a eleição. Porque quem figura como candidato da esquerda, e desde sempre isso está cantado em verso e prosa, o Guilherme Boulos. Claro. Que fez de uma esquerda até de uma esquerda mais radical, exato, mais extremista. Então é o seguinte, a gente precisa ganhar a eleição. Então estava cantando em verso e prosa que o candidato ia ser o Boulos. O Boulos fez uma boa eleição contra o Bruno Covas em 2020. E mais do que isso, foi o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. E o Boulos não tem voto lá no interior. Então, isso é um sinal importante. Então, é uma evidência que, a gente não pode brincar com a esquerda. E se a gente não agregar o centro, a gente perde a eleição. Então, foi esse o raciocínio. E naquela época, quando a gente tomou essa decisão, não tinha Marçal no jogo, não tinha nada. Né? Então, a gente estava raciocinando com o prefeito, o Nunes, e também com o Boulos. Aí a gente toma a decisão, olha, nós temos que apostar naquela pessoa que tem condição de fazer essa agregação do centro e ganhar do Boulos num cenário de segundo turno. Porque também, vamos lá, a esquerda tem um voto consolidado na cidade de São Paulo, aqui, principalmente na região metropolitana. Então não dá para imaginar, vamos ter uma eleição de primeiro turno. Esquece, não vai. Para o governo ser bem sucedido, eu preciso de parceria, de harmonia com a prefeitura. O Nunes apoiou a iniciativa de privatização da Sabesp, que era um dos principais projetos do governo do estado. E aí essa parceria prefeitura-governo do estado, se não tiver, não funciona. Aí eu tenho um perfeito parceiro. Eu quero abrir mão disso, porque aí são 2 caminhos. Eu tenho o caminho da segurança, eu tenho um cara que eu estou acostumado a trabalhar, que trabalha bem com o governo do estado, e tem o caminho da incerteza. Que é o Marçal. O caminho da competição. O caminho do Marçal é o caminho da incerteza. A gente não sabe o que ele é. Ele tem falado que tanto você quanto o Bolsonaro estão fazendo a escolha errada. Porque os princípios realmente, segundo eles, bolsonaristas ou conservadores, estão na mão dele e não do Nunes. Isso é uma bobagem, ele achar que monopoliza os princípios bolsonaristas, ou monopoliza aquilo que é correto. O Nunes é correto, o Nunes é pró-business, o Nunes é pró-mercado, e mais do que isso, o Nunes é trabalhador e está dando resultado. Para quem quer fazer uma revitalização do centro como a gente quer, para quem quer acabar com a Cracolândia como a gente quer, você não acaba se não tiver apoio da prefeitura. Para quem quer expandir o metrô como a gente quer, você não expande se não tiver apoio da prefeitura. Então tá dando resultado. Por que eu vou fazer uma aposta? Por que eu vou apostar no caminho da insegurança? E as pessoas me cobram muito, você tinha que apoiar o Marçal. Por que eu tinha que apoiar? Se eu sou governador do estado e estou fazendo um bom trabalho com o prefeito. Né? E outra coisa, aí vem a questão também dos números. Cara, eu não gosto de gestão do auto-engano. Que é? Que é o seguinte, eu recebo 3 trackings diários, então são tracks feitos com metodologias diferentes, por empresas diferentes, e tenho acompanhado muito de perto pelo menos 5 pesquisas. Então eu sou um consumidor de pesquisa e eu entro no microdado, porque eu sou curioso. Eu tenho cientista de dados analisando isso para mim. Em todas as pesquisas, o que eu estou vendo? Um segundo turno, Boulos, Marçal, o Boulos ganha. Um segundo turno, Nunes, Boulos, o Nunes ganha. Então, eu não quero que a cidade vá para a mão esquerda. Qual é o caminho da segurança neste ponto também? Aí, considerando a questão política. É o Nunes. Se Marçal for por segundo turno contra Boulos. Aí é Marçal, porque não tem chance de a gente apoiar a esquerda. Entendi. Em algum momento teve conversa com o Marçal? Ele chegou a te consultar? Já conversei com ele. Foram conversas boas? Não, foi uma conversa só. Esse estilo de agredir os outros, botar apelido, é um estilo que eu não gosto. Eu acho desrespeitoso. Eu acho que a gente não ganha nada com isso, principalmente quando você pode, eventualmente, numa situação, querer estabelecer uma relação de mas trabalho. Pra frente você vai precisar falar com a... Então, eu acho isso inadequado. Eu nunca desrespeitei um adversário meu. Eu não vejo necessidade disso. Eu terminei a eleição do estado de São Paulo com uma boa relação com a Haddad. Porque eu desenvolvi com ele uma relação respeitosa. Eu tenho divergência política e ideológica com Haddad. Então acho que ele está indo num caminho e o meu caminho é outro. Muito bem. Mas, por exemplo, ele é o ministro da Fazenda e eu estou conversando com ele a renegociação da dívida do Estado de São Paulo. E essa renegociação de dívida é importantíssima, que pode liberar para a gente alguma coisa em torno de 8 bi por ano para fazer investimentos, despesa de capital, para fazer mais metrô, para fazer mais saúde, para fazer mais educação, para fazer mais habitação, né, para fazer despesa de capital.
Então isso é importantíssimo. Imagina se eu tivesse ruído todas as pontes na eleição. Esquece.